Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo passado eu fiz uma introdução ao capítulo 45, só conferindo aqui, capítulo 45 da obra A Grande Síntese, intitulado A Gênese. Então, na introdução que eu fiz do capítulo, eu peguei apenas dois parágrafos e fiz um comentário rápido, e a minha intenção foi mais fazer uma ponte com o pensamento do Espiritismo, dentro da filosofia kardecista, mostrando, uma certa rejeição de uma parte do Espiritismo em relação ao pensamento de Pietro Baldi, e ao mesmo tempo dizendo que existem muitos espíritas estudiosos que não contradizem o pensamento filosófico e inspirativo de Pietro Baldi, mas vê como uma ponte, como respostas a algumas coisas que não ficaram tão claras dentro da revelação espírita, porque o pensamento neo-espiritualista, ele vai surgindo e avançando nas ideias, descortinando ideias em relação ao mundo espiritual, em relação à própria criação do cosmos e da chama eterna, que somos nós, almas, filhas de Deus. No vídeo passado, eu mostrei essa influência que o pensamento de René Descartes, o filósofo francês, ele vai ter dentro do pensamento religioso tradicional, e que o espiritismo do século XIX também não conseguiu romper essa visão dualista, a visão de que Deus cria fora de si. Então o pensamento filosófico espírita, ele avançou. E agora o pensamento filosófico inspirativo de Pietro Baldi, intitulado Sua Voz, ele avança um pouco mais. Talvez por isso que exista ainda, a princípio foi de aceitação das ideias espiritualistas de Pietro Baldi, e depois uma rejeição, realmente uma cultura de cancelamento. Mas se a gente pensar as coisas com o próprio sentido que a filosofia espírita traz, que é o pensamento progressista, de que as coisas vão avançando, o conhecimento, a consciência vai despertando, e ela vai encontrando novas formas de perceber a realidade, tanto a realidade imanente, quanto a realidade transcendente. Porque a visão monista de Pietro Baldi, ela traz uma nova visão em relação ao processo da criação. E a obra A Grande Síntese, ela se propõe a fazer um diálogo aprofundado com a própria ciência. É uma obra que ela foi escrita não só para as pessoas que têm manifestação de religiosidade, mas as pessoas céticas também, as pessoas apegadas apenas ao pensamento científico. Ali ela faz essas conexões entre espiritualidade e materialismo, mostrando que, na verdade, a manifestação é única. Por isso que o Pietro Baldi, ele se apoia dentro de uma filosofia chamada monista, em que busca integrar tudo, a união de tudo que estava separado. Essa fragmentação que a própria ciência sofre, de querer entender as particularidades do universo através dos experimentos, das deduções, mas que sofre porque lida com fragmentações, infinitas fragmentações, e vai juntando os pedacinhos, mas não chega a uma conclusão. Essa conclusão, essa visão holística, ela deve passar também pelo pensamento, pela intuição, pela influência do espiritualismo, porque as partes devem se unir novamente para que essa visão holística seja realmente compreendida pela humanidade do século XXI.
Então, o Pietro Baldi, ele já mostra, como eu mostrei na introdução desse capítulo, que Deus só poderia nos criar de dentro de si mesmo. A gente usa termos aqui, a gente fala dentro de si mesmo, a gente tem uma visão mais antropológica. O que o Pietro Baldi está dizendo é que a essência, a substância pensante do universo, o grande cérebro do universo, uma linguagem antropológica aqui para a gente tentar entender, ele nos pensou, ele nos sentiu, ele nos criou do seu próprio seio. Porque se não fosse assim, nós não seríamos a imagem e semelhança de Deus. Então essa visão monista, ela vai quebrar essa ideia dualista que o Espiritismo ainda comunga do século XIX, que veio lá, acho que desde o século XVII, não tenho certeza, que é a influência iluminista dentro do pensamento filosófico do Espiritismo. Então essa visão monista, ela busca integrar a tudo e trazer uma nova compreensão do que seja realmente Deus, que essa palavra Deus também é uma palavra antropológica que nós usamos para designar o Criador, aquele que criou tudo. Porque nada existe fora de Deus. Deus é a grande mente criadora de tudo. Então seria impossível Deus nos criar de fora dele. Ele só poderia nos criar de sua própria substância. Assim como é todo o cosmos, que a gente vai ver aqui, fazendo algumas analogias com o pensamento científico. Claro, dentro das limitações daquele que aqui vos fala. Porque eu não sou cientista e muito menos astrofísico. É apenas um estudo leve que a gente vai fazer das coisas. E uma outra coisa que eu acho interessante também falar, dessas comparações com o pensamento filosófico espírita, que já foi bastante progressista, de informações sobre o mundo astral, sobre as outras dimensões, e essa nova visão, que é a visão monista da filosofia espiritualista de Pietro Baldi traz. Porque no Livro dos Espíritos, as informações foram sendo chegadas. À medida que foi acontecendo os fenômenos espíritas, que aconteceram nos Estados Unidos, no condado de Hydesville, com as irmãs Fox, aconteceu na Europa, aconteceu no Brasil. Então foi um momento de efervescência dos fenômenos espirituais, ditos paranormais. E quando Kardec começa a fazer esses estudos, a princípio como um cético, depois como um estudioso realmente, quando ele vai compor o Livro dos Espíritos, que ele faz aquelas questões, que ele formula questões profundas para os espíritos, e depois ele vai fazer uma comparação de mensagens vindas de outras partes, de outras culturas, para formar a base do pensamento filosófico espírita, que foi muito importante nesse marco do moderno espiritualismo. Esse que aqui vos fala é um espírita. Eu sou espírita, não vou deixar de ser espírita, é a minha formação. E o que eu uso aqui do pensamento filosófico do Pietro Baldi é seguir esse curso de uma visão progressista que vai acontecendo à medida que a consciência vai despertando, em que essa sede de conhecimento, não só de materialismo, mas de espiritualismo, unindo essas duas partes, se torna de suma importância para nós próprios nos compreendermos, entendermos de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós estamos indo. E eu não vejo a ciência em si trazer todas essas respostas, até porque talvez ela não tenha intenção de fazer isso. Mas quando se faz essa ponte com o espiritualismo, você começa a unir essas respostas e ter uma maior compreensão do próprio universo e da nossa essência interior. Então, uma das coisas que eu deixei de falar na introdução desse capítulo 45, intitulado A Gênese da obra A Grande Síntese, é uma outra reflexão em relação ao processo das ideias da filosofia espírita. Porque lá no Livro dos Espíritos, uma das questões, que eu já falei aqui em outros vídeos, é quando Kardec pergunta à espiritualidade sobre a nossa origem, né?
Então, os espíritos, dentro do limite das informações que poderiam ser passadas naquele momento, eles disseram a Kardec que nós nascemos simples e ignorantes. Ou seja, nós nascemos sem o conhecimento, ignorantes de tudo, não sabendo de nada. Mas essa ponte com o pensamento de Pietro Baldi, nas suas 24 obras, aqui a gente está analisando a grande síntese, ele vem mostrar, atrelado ao próprio pensamento científico, que antes do Big Bang existia, eu vou ver se eu acho a palavra aqui que está fugindo da minha cabeça, existia uma sopa cósmica. Essa é a visão científica para antes do Big Bang, antes de surgir o processo da evolução que vai levar à vida, que vai surgir todo o cosmos. Existe uma sopa cósmica, mas dentro desse limite da sopa cósmica, que a ciência chama hoje de campo de Higgs, que na filosofia espírita é chamado de fluido cósmico universal, ou seja, a substância que vai derivar tudo no cosmos, desde o nosso corpo, a manifestação do nosso corpo, né? As informações que são trazidas da inspiração de Pietro Baldi, que quando a espiritualidade fala para Kardec que nós nascemos simples e ignorantes, foi o segundo momento desse processo. O primeiro momento, ele está antes mesmo dessa sopa cósmica, porque é o que o Pietro Baldi chama de sistema. É onde o pensamento de Deus reina absoluto, sem nenhuma influência do campo material. Então ele classifica esses momentos em uma trindade, que é o momento que Deus é apenas uno. Isso aqui é uma visão intuitiva de Pietro Baldi, tentando ser traduzida no campo do relativo. Então é uma linguagem assim que ainda está longe da gente ter uma compreensão maior. Então, no princípio, para além do tempo e do espaço, só existia o pensamento uno. Somente o pensamento uno. Não existia o que a gente chama de dualidade. Então, sem existir um tempo marcado, nós nascemos. Porque se existisse um tempo demarcado, Deus teria nos criado no tempo e no espaço. Mas a visão inspirativa de Pietro Baldi mostra que não. A nossa criação, ela aconteceu antes dessa sopa cósmica, antes desse chamado do processo que vai surgir o Big Bang, que vai surgir um processo de formação de todo o universo e sua expansão. Então existia só o pensamento uno, vibrando amor e vida pulsante, sem ter forma, apenas pensamento e sentimento. E esse grande pensamento e sentimento, ele criou onde não existe tempo e onde não existe espaço. Ou seja, não se tem uma marca temporal da nossa existência, do nosso surgimento. Deus cria de si consciências menores da sua grande consciência, do grande eu. Aí surge a dualidade. E desse processo também a lei se estabelece, ou seja, formou-se a trindade. Essa é a visão inspirativa que o Pietro Baldi vem mostrar. Então, uma parte dessas consciências autônomas, porque ele não criou seres para serem, dentro da nossa linguagem antropológica, robôs, como eu falei na introdução desse capítulo, ele criou seres com liberdade. Mas a liberdade implica em seguir as leis, porque a lei é a perfeição. A lei evita que o caos se estabeleça. O altruísmo, o amor, essa é a vibração dessas consciências. Parte dessas consciências, dentro desse campo de liberdade, continuaram vibrando, circulando essa força centrífuga. Centrífuga.
centrípeta, desculpem, centrípeta, que vai para o centro, não centrífuga, centrífuga é fuga, centrípeta, que vai para o centro. A força centrífuga, que é a força de fuga, ela vai criar o universo. É por isso que a gente fala em expansão do universo. É a fuga do centro de Deus. Entenderam agora? Então, uma parte dessa criação, para além do tempo e do espaço, continua vibrando dentro do campo do absoluto, onde não existe formas, onde existe apenas pensamento irradiando amor, circulando esse grande centro de amor que a gente chama de Deus. Mas uma parte dessa criação, onde não existe tempo e nem espaço, ela preferiu o processo centrífugo, o processo da fuga do centro, o que a gente vai chamar de egoísmo. Aqui está nascendo o que a gente chama de pecado original, que é um dos conceitos que o Espiritismo ele não adota. Ele não adota esse princípio. Mas é uma questão de compreensão, por isso que o Pietro Baldi é importante para os espíritas estudarem, para fechar esses elos, para trazer essas respostas que as informações que vão se progredindo, elas trazem. Então, aqui a gente já está entendendo por que o universo expande. Porque as consciências, num processo de fuga do centro, desse processo centrípeto que puxa para o centro, elas começaram um processo de fuga. Nesse processo de fuga, as suas consciências foram adormecendo, perdendo a sabedoria nascida do centro dessa irradiação que é Deus. Até num momento máximo em que surge a matéria. Compreender agora o raciocínio, como que a filosofia espiritualista, como que ela faz com que a gente compreenda essas coisas? É a própria consciência evoluindo e buscando respostas. Então, quando no livro dos Espíritos, os Espíritos responderam a Kardec que nós nascemos simples e ignorantes, eles só estão dizendo do segundo momento. Somente do segundo momento. Então o Espiritismo ele vem mostrar o processo da evolução da alma, desde o átomo ao arcanjo. É o que eu citei lá do Leon Denis, né? Que era que foi o sucessor do Kardec, o filósofo espiritualista, espírita Leon Denis, filósofo espírita. Quando ele fala que o espírito, a consciência, ele se vê aprisionado no mineral. E ele vai passando pelos estágios. Ele passa pelo reino vegetal, passa pelas formas animais e desperta no ser humano. Aqui falando especificamente de terráqueos, do planeta Terra. Mas esse processo ele acontece em todo o cosmos. Em todo o cosmos. Que é um dos princípios que o Espiritismo mostra também, né? Que a vida é abundante no cosmos. Nós não somos os únicos seres que existem no universo. Nós habitamos um grão de areia do universo. E pelo nosso campo de dedução intuitiva, racional também, a gente também vai entender, né, que espécies que existem em outros planetas, onde são habitáveis, quer seja numa dimensão física ou já numa dimensão mais espiritual, eles habitam com certeza formas diferentes das nossas. E usam recursos da natureza para sobreviver nessa relação do corpo com a natureza, por exemplo, no nosso caso, da necessidade de respirar o oxigênio, podem viver até na água ou em outras formas. Mas a evolução está acontecendo e a consciência está habitando corpos. Entenderam? Então, quando se fala que os espíritos nascem simples e ignorantes, a espiritualidade está falando do segundo momento a Kardec. Ela não descreveu o primeiro momento.
em que existe esse processo, numa linguagem que é antropológica, chamada de queda dos anjos. Por que fala-se anjos? Porque eram seres puros e sábios, nós, mas essa parte da criação, ela, em vez de fazer um movimento para o centro, o centrípeto, nós fizemos um movimento centrífugo, para fora do centro. Nós fomos nos afastando da dimensão de Deus, até que surge a dimensão que dá condições a surgir a matéria. E a consciência eterna se vê aprisionada nos átomos, que começa um processo de evolução novamente, que vai levar a alfa novamente. Caímos no gama, passamos para o beta, que é a energia, onde a consciência desperta e vai transformando o meio, e o universo vai se tornando mais sutil, mais rarefeito, até chegar à fase alfa, que é a fronteira novamente para o sistema, onde a consciência novamente se torna anjo, do átomo ao arcanjo. Ela volta a ser apenas pensamento e sentimento vibrando dentro da esfera absoluta de Deus, já sem mais o processo da morte, já sem mais o processo das doenças, já sem mais estar aprisionada no campo da matéria. E a outra coisa que eu queria falar, fazendo essa ponte aqui dentro da compreensão de Ubaldi, é porque nos reinos animais, aqui eu estou falando da consciência vagando pelas formas até chegar à fase humana. Se nós nascemos simples e ignorantes, por que existe o sofrimento nos reinos animais? A evolução, ela é árdua. O sofrimento, ele faz parte da vida de todos os seres viventes. Então, se os seres, a consciência que está habitando essas formas rudimentares ainda, desde as plantas... Olá pessoas, desculpem, eu tive que fazer um corte aqui no vídeo. Eu estava falando para vocês que dentro do Espiritismo, dentro da filosofia espiritualista do Pietro Baldi, fala-se que a consciência, quando ele começa o seu processo de evolução, ela não começa de imediato. A alma, para vocês entenderem aqui, a alma, o espírito, ele não começa imediatamente no ser humano. Porque se ela está aprisionada no átomo, se ela está simples e ignorante, ela precisa experimentar os reinos da natureza. Não é um salto, uma coisa abrupta. Já estou pensando, já estou consciente das coisas. Essa visão evolutiva que o Espiritismo mostra, que o Pietro Baldi vai complementar, que o Leon Denis lá que eu citei para vocês, que ele fala que o espírito ele dormita no mineral, né? Ele passa pelo mineral, ele vai dormitar no vegetal, ele vai sonhar no animal, ele vai despertar no hominal. Então, como a consciência está presa na matéria, a consciência que não tem nada a ver com matéria, ela é uma emanação pura de Deus. Nesse movimento centrífugo de fuga do centro, em que ela mergulha no campo da matéria, ela vai habitar primeiramente os reinos inferiores da natureza, porque o processo de despertar, ele é árduo. Então ela vai passar pelas formas de vida da natureza, desde o mineral, onde ela está totalmente inconsciente. Passa pelas plantas, ela não é uma planta. A essência de Deus passa pela planta, a essência consciente. Então ela vai ter sensações do vento, a sensação do frescor da água sobre as suas raízes, são sensações inconscientes, na forma planta.
mas a essência espiritual. E ela vai passar pelos reinos da natureza, as formas animais. Em cada um dessas transições que ela passa, ela vai acumulando novamente, vai recordando o seu estado original. Até que ela começa a habitar formas hominais de seres humanos. Aqui falando exclusivamente do planeta Terra, não estamos falando daquilo que nós não temos conhecimento, que são outras formas de outros planetas no universo. Mas o processo é o mesmo. Então, no ser humano, a consciência já está num nível mais evoluído desse processo de redespertar da consciência. É por isso que se fala que a gente não aprende nada. A gente está recordando as coisas. Consegue entender agora o que quer dizer recordar? Porque nós não nascemos simples e ignorantes. Nós nos tornamos simples e ignorantes quando a gente cai na matéria. Mas se a nossa essência é eterna, é indestrutível, é imortal, ela não veio do mundo da matéria. Ela está no mundo da matéria. Então, assim, é por isso que se passa por todos esses processos, desses estágios. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso aqui vai justificar mais uma vez o pensamento inspirativo de Pietro Baldi. Se nós nascemos simples e ignorantes, por que desde o começo existe o sofrimento? Por que as formas animais sofrem? A natureza é cruel, existe muito sofrimento no reino da natureza. Não é um conto de fadas a evolução. Ela é árdua, ela implica em sofrimento. Um animal caça o outro, ele devora ele. Aquele animal, mesmo inconscientemente, a presa, ela sente o sofrimento. É preciso que ela cace para sobreviver. Ela morre de fome, ela morre de sede. Dentro dos reinos da natureza existe o sofrimento. Mas se nós nascemos simples e ignorantes, por que o sofrimento já acompanha a consciência desde os primeiros estágios de despertar nas formas da natureza até chegar à fase do ser humano? Então é isso que não contradiz o Espiritismo, mas são respostas que vêm complementar o pensamento espírita. Quando se diz que dentro do pensamento tradicional se fala do pecado original, na verdade esse pensamento, mesmo que seja de uma forma diferente, ele está correto. Dentro dessa visão que o Pietro Baldi vem trazer, né? Porque se a consciência, essas consciências que somos nós, fizemos um movimento centrífugo de fuga do centro, um movimento que Deus já sabia que iria acontecer com uma parte da sua criação, que não deixou de ser infinita, porque se você tirar uma parte do infinito, o infinito continua infinito. Mas o que o capítulo aqui vem mostrar, que Deus também desceu, uma forma de dizer antropológica, Deus também desceu em imanência. É isso que às vezes o Espiritismo não consegue trazer, porque não era para trazer ainda naquele momento essa resposta, que o pensamento vai sendo construído. Então Deus se manifesta na transcendência, porque Ele é o absoluto, e na imanência, nos reinos da natureza, porque o ser humano é a própria partícula de Deus. Nós somos feitos da substância de Deus. Aí isso já vem mostrar que nós não nascemos no sentido assim, nós nascemos simples e ignorantes, mas já com um pecado original. Então isso vai explicar por que desde o começo do processo da evolução, desde os reinos mais simples, o sofrimento existe. Mas não é uma punição de Deus. O sofrimento no campo da matéria, para os reinos da natureza, onde a consciência está aprisionada, é um processo de despertar. Então a dor, o sofrimento, ele não foi criado por Deus. Ele foi criado
por esse processo de fuga do centro de Deus. Então ele se torna uma didática, uma aprendizagem. Porque quando a consciência começa a despertar, ela começa a entender os mecanismos da lei de Deus, ela começa a entender que ela tem um lado animal, que ainda é muito forte, que ainda pulsa, mas ao mesmo tempo ela começa a entender que ela tem um lado espiritual, que tem sede de evolução. Então nós começamos a compreender o porquê estarmos aqui, qual que é o nosso destino, de onde nós viemos. E quando esse conhecimento, essa compreensão, esse sentimento, ele começa a se tornar maior, nós começamos a superar esse lado animal, dessa dualidade. E começamos a seguir o curso de Deus. A entropia, ela não é uma contradição. Nós criamos essa contradição nesse processo de fuga, a entropia. A entropia é o processo de afastamento. O universo vai se afastando, se afastando, se afastando. Mas existe a lei de Deus em imanência. Vai surgir a gravidade, como esse capítulo aqui mostra. Dentro do ponto de vista da ciência, da física quântica, eu não sou físico, o físico inglês Peter Higgs, na década de 60, se não me engano, ele teorizou que existiria um campo invisível onde vai surgir o cosmos, onde vão surgir os movimentos das partículas elementares que vai formar a matéria, a sopa cósmica. Então esses aceleradores de partículas que a gente vê falar tanto hoje, que o Brasil também está construindo o seu, eles fazem um aceleramento dessas partículas em laboratórios para identificar o processo de formação do universo. O Peter Higgs, ele postulou a existência de um campo, o campo de Higgs, que é o fluido cósmico universal que a gente vê falar no Espiritismo, de onde vai surgir tudo. É a substância criadora de Deus. É o que o Pietro Baldi também fala, né? É onde a consciência se viu aprisionada na matéria. Do mundo puro vai surgindo esse campo mais pesado, mais denso, dessa sopa cósmica. Então precisava-se provar que existia esse campo invisível. Os aceleradores de partículas, eles conseguiram provar agora. Eles identificaram, né, essa vibração desse campo quântico, que a mídia chamou de partícula de Deus, que a ciência chama de, acho que é partícula de Higgs. Ela não é a partícula que formou a matéria. Ela é uma identificação de uma vibração nesse campo de movimentos de elétrons primordiais que começam um processo de condensação de energia, porque só existe energia, não existe matéria. Então, dessa condensação de energia, uma manifestação inteligente vai surgir. A ciência não fala assim. A ciência vai ficar falando de acaso. É por quê? Porque a gente está apegado ao ego, ao materialismo. Falta essa ponte com o espiritualismo. Então, dentro dessa vibração, nesse campo de Higgs, que é o fluido cósmico universal, a essência criadora de tudo, vai surgir o cosmos, um processo assim contínuo, de muito tempo. E a lei de Deus vai estar ali presente. Porque algo que era para ser improvável acontece. E começam a surgir as partículas elementares
as moléculas, vão surgir os átomos. E num determinismo da consciência divina, mesmo desse processo de entropia, de grande expansão, vão surgir ilhas em galáxias que começam a surgir, a formar planetas num processo contínuo, que os átomos começam a se aglomerar, seguindo um determinismo, uma lei, que é Deus em imanência. E num planetinha, que o Carl Sagan chama de pálido ponto azul, que é apenas uma areinha no cosmos, as condições surgem para que surja a vida, onde não existia vida, apenas matéria. E essa matéria começa um processo de evolução, surgindo reinos das cálidas águas quentes, e surge a vida. E essa vida começa a pulsar, passando pelos reinos que eu falei aqui, a consciência habitando corpos, a consciência aprisionada no átomo começa a despertar do seu sono, da sua perda de consciência, até que ela chegue à última forma conhecida nesse processo de evolução no planeta Terra, exclusivamente no planeta Terra. Eu não posso falar de outros planetas, mas o processo é o mesmo, onde ela se manifesta. E essa consciência se desperta ainda mais. Ela consegue se ver, ela se olha no espelho, ela se reconhece, ela começa a pensar, ela começa a sentir. Ela olha para trás e vê os reinos que estão em evolução. E ela olha para frente e começa a idealizar o futuro também. Ela olha para o espaço, idealiza viagens espaciais. Ela está num processo de despertar. Num momento perigoso também, como o Pietro Baldi mostra, porque o conhecimento implica em responsabilidade. O conhecimento, você pode criar uma sociedade melhor, mas você pode também destruir toda a humanidade. É o simbolismo da Bíblia lá, né? De se comer da árvore do conhecimento. Os seres que foram expulsos do paraíso, que é uma narrativa mítica também, para explicar esse processo. Então esse é o atual momento. A consciência, partindo desse processo que está em beta, caminhando para alfa. O que eu queria falar era isso. Agora que eu vou entrar no capítulo, eu vou tentar acelerar as coisas aqui. Mais um corte aqui, desculpem, eu tive que tomar água. Agora eu vou entrar no capítulo em si, que é o capítulo 45. Deixa eu voltar aqui um pouco. A gente viu que o Pietro Baldi, ele começou esse capítulo intitulado A Gênese, esse aqui, falando da criação do ponto de vista da narrativa bíblica de Moisés. Por que ele fez isso? Ele quis mostrar que a consciência, desde os primórdios do mundo, ela sofre o processo da inspiração. Então o que Moisés teve foi um processo inspirativo. E dentro da sua linguagem, daquele momento, que não era uma linguagem científica, ele descreve o processo da criação, de Deus participando do processo da criação. Mas o problema das religiões tradicionais não é uma crítica, é uma reflexão, porque a gente pega as coisas ao pé da letra. Os mitos trazem em si informações importantes, mas a narrativa não é em si o que é. Existe a essência dentro das informações. Se eu falo para você, um ser de asa chegou aqui, me entregou um livro e voou. Ele tinha 2 pés, tinha braço, parecia humano. Aí eu deixo essa informação no livro, passa 300 anos, eles leem aquilo. Isso é uma linguagem simbólica, eu não vi um ser de asas. É uma linguagem simbólica, eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui.
Então a linguagem de Moisés foi uma linguagem simbólica de uma essência verdadeira, que é o processo da criação. O Pietro Baldi fala isso para mostrar que existe uma ponte entre espiritualidade e ciência. Não é para a gente ler as coisas ao pé da letra. As narrativas bíblicas, as narrativas míticas, elas trazem em si uma essência de informação que está para além da narrativa, que é apenas uma narrativa mítica. Porque quando se fala que Deus criou o ser humano do barro, olha aqui uma visão para vocês. O que seria o barro? A matéria. E Deus soprou nas ventas do ser humano e deu vida. O espírito. Entender agora como que é interpretar um mito? Então, quando se fala que Deus criou o ser humano do barro, não quer dizer que ele pegou as mãozinhas dele, foi lá, mexeu no barro e pôs um ser humano em cima de uma mesa e falou, tá pronto, eu fiz. Isso é uma narrativa mítica. É uma visão antropológica de Deus. Deus não tem braços, Deus não tem pernas, Deus não tem olhos, Deus não tem ouvidos. Quem tem essas coisas são os seres humanos na forma material. Mas como nós somos imagem e semelhança de Deus, ainda que seja difícil a gente compreender o que seja espírito, tentar compreender o espírito é a mesma coisa que tentar compreender Deus. Dentro de uma visão simplificada, nós somos apenas pensamento e sentimento, nós não temos forma. Só que no campo da matéria, nós adquirimos forma. Formas perecíveis que passam, formas que morrem. Mas a substância não morre, a substância criadora, como diz o Carl Sagan, ela se torna pó das estrelas. Só que a visão do Carl Sagan é apenas uma visão materialista, né? A visão da ciência, ela vê apenas o exterior. A visão espiritualista, ela completa isso. E a gente tem a visão interior das coisas. Porque se o corpo cai e se torna pó, a essência, ela volta ao plano espiritual, que ainda é um plano material mais sutil. Então, é isso o sentido. Deus não é um ser material que pegou no barro lá e criou o ser humano. O barro é a matéria, é o campo da matéria, é onde o espírito está aprisionado. Entender agora a essência da narrativa, da criação do ser humano, da criação do espírito na matéria, habitando corpos humanos. Eu vou ler um dos parágrafos aqui que eu acho interessante, que o Pietro Baldi vai falar da gravidade. Observemos o nascimento da gravitação, a protoforça típica do universo dinâmico, quer dizer, a protoforça do movimento no universo. Retomemos agora o caminho interrompido. Em sua primeira forma gravífica, nasceu a energia. Ou seja, dentro do campo de Higgs, ou do fluido cósmico, o que tem primeiro é a energia. Da energia vai nascer a gravidade, o processo da entropia. Na íntima estrutura cinética, quer dizer, do movimento da matéria, ocorreu uma mudança de ritmo e de direção no movimento. É entropia. Porque, igual eu falei para vocês, o movimento original, ele é centrípeto. É Deus no centro e os espíritos rodeando em volta como se fossem satélites. Isso aqui é uma visão antropológica, a gente tentar entender isso. Isso aqui no mundo absoluto. Mas quando surge a matéria, o espírito, ser pulsante, é como se fosse uma semente, nós estamos presos dentro de uma semente. E essa semente rompe a casca. Então o movimento que era centrípeto, ele se torna centrífugo.
Entenderam? Aí começa o processo da expansão do universo. E começa o processo da expansão da consciência que estava fechada no movimento. O movimento, ele acontece de dentro para fora. Mas vai haver um ponto de equilíbrio. A gente pode ver isso no próprio Sol. Adiantando aqui um pouco. O Sol, ele tem os gases, né? A matéria que fica ali no centro dele, puxando tudo para o centro, como se fosse um buraco negro. Mas dentro desses princípios em que a gravidade também atua, existe uma atração para fora. Só que ocorre um ponto de equilíbrio para que o Sol ele não se autodestrua. Essa é a lei, né? A lei de Deus agindo. Eu queria achar o termo aqui que se fala do Sol, usar um termo mais científico, mas eu teria que achar aqui porque não está na minha cabeça aqui. Então a história da Via Láctea, ela se deve muito ao Sol. A questão do planeta Terra, principalmente, né? A vida depende essencialmente desse processo de equilíbrio que ocorreu na estrela Sol. Porque ela poderia se tornar um anã, né? Ela se autodestruir. Então esse movimento que pulsa para dentro e para fora, que encontrou um ponto de equilíbrio dentro da lei de Deus, ele irradia vida ao planeta Terra, que chega nas plantas que vão fazer a fotossíntese, que vão gerar energia, que os animais que vão comer essas plantas vão absorver essa energia, que vão passar para outros animais numa cadeia evolutiva, até chegar no ser humano. Então a lei de Deus ela vai atuando em tudo. Porque se existe esse momento de entropia, de expansão, vai se formando ilhas de gravidade, impedindo que ocorra uma expansão total e destruição imediata do que surgiu no que a ciência chama de Big Bang. Então nessas ilhas de gravidade, não só no planeta Terra, a vida começa a pulsar. A lei de Deus atuando para a evolução dos espíritos que estão presos na matéria, que precisam passar por esses reinos da natureza. Seguindo aqui, na íntima estrutura cinética da matéria ocorre uma mudança de ritmo e de direção no movimento. A matéria despertou de sua longa e silenciosa maturação e revive num nível mais alto a fim de preparar-se para sustentar a centelha da qual nascerá a vida, o espírito. Em sua forma dinâmica, a substância indestrutível assume um passo de transformismo mais acelerado. A substância é Deus, a substância de Deus. O movimento de rotação planetária fechado em si mesmo, no íntimo da matéria, explode no ritmo de ascendente da onda, que cria a multiplicação, os tipos dinâmicos. Então esse processo de expansão para fora, ele vai criar múltiplas vidas, diferentes formas de vida. Essa é a riqueza, né? O nosso mundo, ele não é um mundo só de um ser, ele é um mundo da multiplicidade, da diferença de seres que existem. E isso se deve a esse movimento para fora também. O movimento invade a grande máquina do universo. Nova lei estabelece equilíbrio novo e mais complexo em sua instabilidade. Em sua instabilidade ocorre a estabilidade. O grande organismo não apenas existe, mas funciona a fim de preparar-se para viver. Então o Pietro Baldi está falando que o cosmos, ele é uma manifestação de vida. Ele é um grande organismo vivo, porque ele é a substância de Deus. Isso é muito bonito entender isso. Eu vou deixar aqui, eu vou voltar aqui para o texto,
Eu vou adiantar aqui um pouco. Eu sei que o vídeo está ficando um pouco longo, mas é muita informação, acho muito interessante. No chamado campo de Higgs, eu já falei isso aqui, mas vou ler um pouquinho aqui. Poderíamos chamar de fluido cósmico universal. A consciência sofre uma queda dimensional, se podemos dizer assim. Uma observação: ao descobrirem a partícula de Higgs, os cientistas provaram a existência do campo de Higgs, é o que eu falei aqui para vocês, né? A partícula de Higgs, também chamada de partícula de Deus, que foi uma jogada de Marte, da mídia, não dos cientistas, é uma excitação no campo quântico de Higgs. É onde está o fluido cósmico universal. Responsável por dar massa às partículas elementares, uma manifestação visível. É o que eu falei. Nos aceleradores de partículas, eles conseguiram presenciar essa vibração no campo invisível do cosmos, onde surge a vida. Dentro de um processo, né, dos átomos, da formação de tudo. Eu acho que já falei tanta coisa aqui, eu já adiantei as coisas muito. Eu falei da lei, né, que tudo que existe já nasce disciplinado por uma lei universal. É Deus no movimento de imanência. Expressão do pensamento divino. Essa lei atua de forma imanente, de dentro para fora, organizando a energia e a matéria desde o primeiro instante. Então, se ela é centrípeta, ela é centrífuga também. Nada é fruto do acaso. A ciência gosta de acaso, né? Existem tantos acasos, tanta manifestação de inteligência no acaso, que o acaso realmente é um ser muito inteligente, sendo irônico aqui. A energia e a matéria seguem princípios ordenados. A lei é a partitura única que harmoniza os instrumentos individuais. É o que eu falei, essa expansão para fora vai criar a diversidade. Mas a partitura, a música do universo, a vibração do universo é única, é Deus, é Deus. Se um é um violão, se o outro é um violino, se o outro é uma guitarra, se o outro é uma bateria, a música que todos tocam, a vibração é única, é o campo de Deus, puxando para o centro novamente. Aquilo que se expande para fora, na verdade, está expandindo para dentro. Olha a sabedoria de Deus. Deixa eu ver aqui. Eu já vou terminar. Paciência aí, pessoas. Eu vou falar um pouco dessa questão da... A ciência diz que o universo caminha para um fim. Entrópico, quer dizer, o processo da entropia, né? A gravidade, ela consegue deter um pouco esse processo, mas a entropia é muito maior, sabe? Então, o universo vai se distanciando, sabe? As galáxias, tudo. Embora algumas galáxias possam se encontrar, como a Via Láctea, ela vai encontrar com Andrômeda, né? Mas o processo é de expansão, distanciamento. E é um estado de máxima desordem e temperatura... a ciência diz que o universo caminha para um fim entrópico, um estado de máxima desordem e temperatura mínima, o Big Freezer, o fim térmico do universo. Mas o Baldi propõe uma outra leitura. A entropia para Pietro Baldi não é o fim, ou seja, o colapso do universo, mas um degrau no processo de retorno do espírito à sua origem. Gama, beta, alfa. A gravidade, essa força que atrai, seria uma expressão da unidade espiritual do cosmos que tenta recompor o todo. Assim, o destino final do universo não é a morte térmica, mas a reabsorção da matéria no espírito, num retorno ao uno, com consciência ampliada. O universo não se apaga, se sublima. Então é isso, pessoas. O processo, que é um processo que às vezes nos pareça contraditório, desse movimento de entropia, na verdade a entropia está levando novamente para o centro, porque a matéria vai se depurando, vai se tornando cada vez mais sutil. Então, quando chegar esse estado que a ciência chama de Big Freezer, na verdade será um processo de transformação da matéria em pura energia. É o retorno
ao ômega. Enfim, é isso. Obrigado a quem esteve aqui, quem ouviu o vídeo, assistiu. Qualquer comentário pode deixar aí que eu vou tentar responder. Abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.